quero te anunciar, Senhor. Eu quero ter livre comunhão. Eu quero falar sobre o teu amor, o poder do teu perdão. Boa noite, irmãos. Que alegria de estar aqui. Graças a Deus, porque o Senhor é maravilhoso. E aos poucos nós estamos retomando, né? E isso é maravilhoso e para a glória de Deus. Irmãos, eu estava também aqui na minha concentração para a mensagem, e o pastor falou aqui que vai ter alguma coisa, um lanche aí, né, depois do culto. E aí eu lembrei de um sonho que eu tive quinta-feira, não é revelação, tá? Não se preocupe. Quinta-feira, engraçado, eu tive um sonho que eu estava numa igreja desse tamanho e estava sem acabamento, estava no cru, né? Tanto que quando eu levantei na sexta-feira de manhã, eu já anotei, acordei, porque era já de manhã, anotando os pontos da mensagem. Que, curiosidade, são os pontos da mensagem de hoje à noite. Só que nesse sonho, irmãos, eu começava a pregar e o pessoal começou a sair para comer. Então eu espero que os irmãos não saiam para comer também. E o pessoal não saia para comer. Mas o tema dessa noite, meus amados, é Ele pode. Ele pode. Encontros notáveis com Jesus. Eu tenho várias mensagens nesse tema e Deus me incomodou grandemente. Eu não costumo pregar mensagem, repetir mensagem. Mas eu estava muito tendencioso a pegar uma das mensagens que eu já tinha e poder revisar e pregar. Mas, diante daquilo que Deus tem falado ao meu coração, eu quero trazer aos irmãos esse tema. Ele pode. Quero convidar os amados a ficar em pé, à medida que forem achando João 10, 30. João, capítulo 10, versículo 30. Então, diante desse tema, encontros notáveis com Jesus, o subtema é Ele pode. João 10, 30. João, capítulo 10, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: Eu e o Pai somos um. Oremos. Pai, obrigado por estarmos aqui nesta noite. O Senhor nos trouxe em segurança. O Senhor, ó Deus, sabe o que nós necessitamos. Eu não sei, meu Pai, qual o propósito desta mensagem, mas o Senhor sabe. E que ela possa alcançar, ó Deus, corações sedentos, corações necessitados, ó Deus, desta afirmação que o Senhor Jesus pode. O Senhor Jesus, Ele é autoridade. E que o teu pequenino servo, ó Deus, seja simplesmente um instrumento nas mãos do Senhor, boca de Deus para os corações sedentos, ó Deus. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Os irmãos podem sentar. Ele pode. Antes de iniciar falando sobre as coisas que ele pode, eu quero aqui primeiro trazer a explicação do tema. Ele pode. Primeiro a gente saber quem é ele. Quem é ele? Ele aqui é Jesus. E Jesus, o que ele é? Jesus, ele é o Messias. O Messias prometido de Deus, ungido de Deus para salvar a humanidade. Jesus, ele é literalmente o ungido, o escolhido de Deus para uma missão. E a missão do Senhor Jesus é salvar a humanidade. Também ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E o Senhor é o dono das vontades
do servo fiel. Quando o servo é fiel, ele faz a vontade do seu Senhor. Por que eu estou trazendo essas definições e esses nomes de Jesus? Para mostrar que a afirmação que nós lemos, que ele disse, eu e o Pai somos um, está mostrando que ele é o próprio Deus. Ele é o Deus encarnado que veio morrer em nosso lugar. Então ele é o Messias, ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, quer dizer a divindade em Jesus Cristo. O Filho de Deus é empregado para designar a divindade em Jesus. Jesus, ele é santo. Jesus, ele é Deus. E também o Filho do Homem. Filho do Homem quer dizer a humanidade de Jesus. Então, Jesus Cristo, ele é 100% homem, 100% Deus. O Deus homem que veio à terra para nos dar a salvação. E ele é Deus, que é a afirmação de que Jesus é uma pessoa divina. Ele é Deus. E poder? É importante nós sabermos o que é poder, porque se ele, que é Jesus, pode, o que ele pode? O que é poder? Eu peguei a afirmação, o significado da palavra poder. Poder é a capacidade de deliberar arbitrariamente, agir, mandar e também, dependendo do contexto, a faculdade de exercer a autoridade. Eu deixei aí gravado porque Jesus, ele pode, ele exerce autoridade sobre todas as coisas. E também a soberania, o império. Poder ter também tem relação direta com a capacidade de se realizar algo. Então, Jesus, ele exerce autoridade e realiza muitas coisas até hoje. Nós estamos aqui por conta de Jesus. Jesus deve ser a razão de estarmos reunidos para cultuar o nome de Deus. O nome de Jesus, ele é poderoso. Ele é santo. Esse é o nosso Deus. E ele trabalha em nossas vidas até os dias de hoje. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. E Jesus, ele pode curar. Nós vamos falar aqui sobre esses assuntos, esses são os pontos da mensagem. Então Jesus, ele pode curar, ele pode transformar, ele pode libertar e ele pode restaurar. Esses são os pontos que estavam claros em minha mente ao preparar a mensagem. Porque Jesus cura, ele pode curar. Ele transforma vidas. Quantas e quantas vidas foram transformadas pelo poder de Jesus? Ele liberta. A liberdade do vício, de muitas coisas, Jesus liberta e restaura. Porque nada pode acontecer se não for por finalidade de restauração de almas. Porque não adianta Jesus curar se não for para restaurar a alma da pessoa. Não adianta transformar se não for para restaurar. Não adianta libertar se não for para restaurar. Todos nós que estamos aqui, nós passamos por alguns desses pontos. E com certeza, Ele quer nos restaurar a cada dia. Jesus cura. Amém? Jesus cura. E Ele cura o quê? Os oprimidos pelo diabo. Atos 10, 38. Eu não coloquei os textos propositalmente para nós termos aí a nossa corrida bíblica, vamos dizer assim, né? 10, 38 diz o seguinte: e como Deus ungiu
Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus, ele cura os oprimidos pelo diabo até hoje. Engraçado, o que é opressão? O que é uma opressão? A opressão é algo terrível. É quando alguém exerce controle rígido sobre alguém, quando a pessoa não tem liberdade para agir com liberdade. É uma redundância, mas é algo que só damos valor quando nós somos oprimidos. Esta pandemia oprimiu as pessoas de fazer o que elas querem. E a opressão é terrível. Uma pessoa oprimida, ela é triste. Uma pessoa oprimida é uma pessoa que não tem prazer em viver. E Jesus Cristo, Ele libertou, Ele curou pessoas que estavam oprimidas pelo diabo, pelo acusador, pelo caluniador. Muitas vezes estamos oprimidos por pessoas que nos faz adoecer espiritualmente. Eu quero fazer várias aplicações. Eu não vou ser aqui um teólogo, mas eu quero ser prático e também colocar as práticas em nossas vidas. Amados irmãos, nós temos que pensar que tudo que Jesus faz em nossas vidas é espiritual. Tudo. Tudo que acontece, de bom ou de ruim, é espiritual. E quando nós estamos oprimidos, nós sabemos quem procurar. Procure a Jesus. Ele pode libertar e curar qualquer um da opressão do diabo, do acusador, do caluniador. Aqui é diabo com D minúsculo. Por quê? Porque no original é isso, a palavra é acusador e caluniador. Não está falando da pessoa de Satanás. Esse texto, Atos 10, 38, está falando do opressor, do caluniador. Então, Jesus cura, nos liberta, porque a cura nada mais é que uma libertação de algo que é ruim, de algo que nos faz mal à saúde. Então, lembre-se disso. Ele pode curar, ele cura, ele tem poder e autoridade sobre qualquer força que age contra nós. Jesus cura vários tipos de doença. Vários tipos de doença. Lucas 4:40. Nós vamos ficar aqui praticamente só nos evangelhos, tá bom? Porque são palavras de Jesus. Lucas 4:40. Lucas 4:40. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de enfermidades, e impondo as mãos sobre cada um deles, ele os curava. Jesus, ele pode curar até hoje, colocar as suas mãos sobre qualquer enfermidade, qualquer tipo de doença. Eu sou um milagre. E você também pode ter esse testemunho. Você pode ter esse testemunho, mas eu, Ricardo, eu posso dar esse testemunho de milagre de Deus em minha vida. Os irmãos já conhecem, eu não preciso contar as histórias. Mas, saiba, Jesus cura vários tipos de doença. Eu não sei o que você precisa. Nós vimos aqui, ouvimos pedidos de oração por cura, por libertação. E nós sabemos quem pode curar. É Jesus. É Jesus. Amados, o pôr do sol aqui marcava o fim do dia judeu. É interessante nós falarmos sobre o contexto aqui.
Então, o pôr do sol marcava e ainda marca o fim do dia judeu. Com o encerramento do sábado, era permitido por lei que se carregassem os enfermos. Tantos foram trazidos para o Senhor que ele teve que passar, provavelmente, grande parte da noite ministrando-lhes, curando as pessoas. E as pessoas iam até Jesus e Jesus curava. Como Deus não é pão duro, como nós lemos aqui, o Senhor Jesus também ele não é pão duro porque ele é Deus. Ele não é pão duro, ele não fica regulando. Ele está pronto a abençoar vidas. Amados, nós precisamos entender o poder que tem no nome de Jesus. Às vezes, meus amados irmãos, nós não entendemos e não sabemos o poder que temos em mãos, o poder que há em nossas vidas, porque nós somos de Cristo. Nós somos de Cristo e temos o poder de Cristo em nós. Ele faz a obra em nossas vidas e Ele pode abençoar pessoas através das nossas orações, porque a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Por isso nós precisamos orar uns pelos outros e observar as maravilhas do Senhor nas nossas vidas. Não há nada que Ele não possa fazer, porque Ele é dono de tudo. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele cura vários tipos de doenças. Se você está procurando a cura, ore a Deus. Entregue a sua demanda a Deus. Também Jesus cura todas as enfermidades. Vários tipos de doenças, mas também todas as enfermidades. Mateus 9:35. Todas as enfermidades, não tem nada que Ele não possa não curar, né? 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Olha só que coisa interessante. Jesus ele curava, mas tinha um propósito. Primeiro o que ele fazia? Pregar o evangelho do reino. Pregar o evangelho. Jesus está voltando. Ele pode voltar a qualquer momento. Pode ser que nós não estejamos aqui semana que vem porque Jesus buscou a sua igreja. Aleluia, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Quando eu estou lecionando aqui pela manhã, primeira coisa que eu falo, infelizmente estamos aqui, porque Jesus Cristo não nos buscou, mas estamos aqui graças a Ele, aguardando a sua volta, aguardando o seu chamado. E esse é o evangelho do reino. Esse é o evangelho que Jesus veio, morreu, Ele é poderoso, Ele pode, mas principalmente, Ele quer salvar as nossas vidas. Se você está aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus, esta é a noite. O marco da sua vida deve ser hoje, porque Ele pode salvar a sua vida. Muitos iam até Jesus em busca de cura. Até hoje, as pessoas muitas vezes buscam Jesus, ou melhor, buscam a bênção de Deus e não o Deus das bênçãos. Muitas pessoas, existem igrejas que estão assim, abarrofada, mas pessoas buscando coisas, buscando as bênçãos de Deus. Mas eu quero buscar o Deus das bênçãos, porque eu com o Deus das bênçãos, com o Senhor das bênçãos, nada vai faltar. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E o amor a Deus, amados, é incondicional. Saiba disso. Deus conhece o meu e o seu coração. Será que nós amamos o Senhor com todas as nossas forças, assim como é o mandamento, amará o teu Deus com toda a tua força e todo o teu entendimento? Nosso culto é racional. E nós precisamos aplicar as coisas verdadeiras em nossas vidas.
E uma das verdades é que Ele pode. Jesus cura. Uma ação contínua de Cristo era pregar o evangelho do reino e também mostrar amor pelas pessoas, curando, suprindo e trazendo salvação em vários sentidos. Ele salva, Ele cura, Ele supre. Falando em suprimento, eu lembro aqui de um caso, de um irmão dando um testemunho em um domingo. Na verdade, eu fui visitar o irmão e o irmão deu um testemunho de que um domingo ele foi para a escola dominical e foi para casa depois do culto. Ele não tinha o que almoçar. Não tinha, ele só tinha... Não é que não tinha o que almoçar, ele tinha arroz. Não tinha mistura, não tinha feijão, ele tinha arroz. E aquilo seria o almoço dele e a sua família. 2 filhos, 2 filhas e a esposa. E eles orando, agradecendo a Deus pelo arroz. Quando eles ouviram o irmão bater palma na frente da casa dele e simplesmente falar: ó, eu vim almoçar com vocês. E trouxe um frango assado. E Deus ouviu e supriu as necessidades, ouviu a oração. Irmãos, só vivendo para saber o valor das coisas. Era uma região bem carente, onde eu trabalhei lá 8 anos e meio. E eu via muitas coisas acontecendo dessa forma. Porque aonde há escassez, é onde que você vê a abundância. Os irmãos eram carentes. Muitos não tinham trabalho, viviam na dependência exclusivamente de Deus. E eu vi isso acontecer. Eu vi na minha vida. Eu vi na minha vida o suprimento de Deus. Eu e a Michele desempregados. Não faltou mantimento nenhum para nós, porque Deus supriu através de irmãos que nem sabiam o que estava acontecendo e nos abençoavam com alguma coisa, ou com comida, ou com dinheiro, e Deus nos sustentou para a glória de Deus. Então, Ele cura. Ele supre. Jesus Cristo transforma. Jesus transforma medo em coragem. Marcos 6,50. Jesus transforma medo em coragem. Porque todos os viam e estavam aterrorizados. Mas ele logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus transforma medo em coragem. Qual é o seu medo? Entregue nas mãos de Deus, entregue nas mãos do Senhor, e Ele vai te encorajar a fazer aquilo que você está com medo. Qual é o seu medo? Jesus transforma o seu medo em coragem. Aqui, eles estavam numa tempestade. Imagine aqui então uma tempestade, você num problema muito grande. Você pode estar passando por esse problema muito grande. E confie no Senhor, entregue na mão do Senhor. Porque Ele diz: sou eu, não temais. Tenha coragem. Jesus, Ele está à frente dos nossos problemas. Ele está à frente das nossas vidas. Lembra de manhã, na mensagem do pastor Marcelo, falando sobre aquele cego Bartimeu, que foi curado, foi restaurado, foi transformada a visão dele, ou seja, ele era cego e passou a ver, e Jesus ia à frente e ele ia atrás. Então Jesus está sempre à frente. E nós devemos louvar, engrandecer e anunciar o milagre de Jesus em nossas vidas. Saiba disso, você é um milagre, eu sou um milagre. Nós merecemos o inferno, mas Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou para dar a vida a todo aquele que nele crê. Todos que creem em Jesus têm a vida eterna. Saiba disto.
Ele transforma medo em coragem. O medo faz parte da formação humana. Medo é algo que não precisamos aprender. E Jesus é capaz de nos dar tranquilidade nas situações mais temerosas. Nós não precisamos aprender a ter medo. O medo já é do ser humano. Mas saiba, no momento de medo, entregue a sua causa nas mãos do Senhor. E Ele vai fazer a obra. Ele vai fazer a obra. Ele transforma a ausência em fartura. Eu já adiantei aqui sobre o suprimento de Deus. E naquela ocasião de Marcos 6:42, da multiplicação, a multiplicação saciou com o resultado, a multidão saciou-se com o resultado da obra de Jesus. Marcos 6:42. Todos comeram e se fartaram. Eram poucos os recursos, mas quando Jesus está na situação, Ele transforma a ausência em fartura. A multidão se fartou. E nós podemos nos fartar das bênçãos do Senhor. Porque Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é amoroso. Ele tem poder para fazer muito mais do que pedirmos ou pensamos. Nós devemos reconhecer. Eu fico meio triste quando existe uma convocação para contar bênçãos do Senhor. E quando não há pessoas contando as bênçãos. Será que Deus não tem abençoado a vida das pessoas? Eu não vim falar, por quê? Porque eu já ia pregar. Tem que dar oportunidade. Meus amados irmãos, Deus tem feito tantas coisas, nos livrado de tantos problemas. Sabe aquele ônibus que você perdeu? Pode ser um livramento do Senhor. Sabe? Deus, Ele protege a gente. Essa semana, coloquei uma frase no meu status do WhatsApp, pedindo ao Senhor, compartilhando com as pessoas, que Ele me proteja em todos os caminhos que eu andar. E que eu não esqueça de todos aqueles que trabalharam junto comigo ao meu favor. Porque Deus coloca pessoas para trabalhar com você. Coisas pequenas, Ele pode transformar grande. E muitas vezes, para você não é nada, mas para uma outra pessoa é grande coisa. Um exemplo aqui também, que foi dito hoje pela manhã, é daquela moça de 15 anos que foi atropelada, quebrou o dente, e pessoas abençoaram, e ver a felicidade, o sorriso, e ver o povo de Deus abençoando outras pessoas. Isso é grandioso. Só conseguimos ver se nós estamos conectados com o Senhor para ver as coisas espirituais. A transformação. Amados irmãos, eu vou falar baixo aqui. Ninguém vai saber. Só o mundo inteiro se assistir no canal da igreja e depois no meu canal. Irmãos, nosso vizinho não vem à igreja aqui conosco. Mas ele sabe que aqui tem um povo de Deus que busca ao Senhor. Ele pede oração, por quê? Porque sabe que aqui tem um povo de Deus. Você tem que ser grato e feliz por conta disso. Tem que ser feliz. Eu chego a ficar, não extasiado como num cantor cristão, né? Porque sair do corpo, não. Mas eu fico muito feliz de ver essas coisas, de ver o poder de Deus, de ver o reconhecimento das pessoas por nós, como o corpo de Cristo, como igreja. Jesus, Ele transforma a ausência em fartura. Às vezes a sua vida está em ausência espiritual. Assim como também comigo acontece às vezes.
nós estamos tristes espiritualmente. Muitas coisas acontecem em nossas vidas que nos deixam abalados, nos deixam tristes, desmotivados, ao ponto de não querer se reunir como igreja, com as pessoas. Meus irmãos, eu quero contar também outra coisa que eu fiquei sabendo essa semana, na verdade, domingo passado. Domingo passado eu estava, vou contar aqui, eu vou confessar um pecado. Eu estava prestando um culto ao Senhor, mas eu estava em vários pontos, em várias igrejas que eu conheço, o pessoal. Em uma das igrejas estava lá, culto de despedida do pastor X. Mas eu não estava sabendo de nada, né? Mas mesmo assim, mandei mensagem para ele, falei que Deus abençoe. E nessa semana eu fui buscar informação. O que aconteceu foi o seguinte, simplesmente a esposa do pastor, sem conversar com o pastor, simplesmente formalizou, essa foi a palavra, formalizou o pedido de divórcio, que o advogado já estava entrando com pedido de divórcio. Mandou uma carta para a igreja, falando que o pastor não tinha nada contra as ações como pai, como marido, mas que ela não queria mais. E que não queria nem que a igreja fosse visitá-la. Não queria papo com ninguém. E aí o pastor pediu exoneração do cargo. Sem explicação. Amados, eu vejo isso como uma ação espiritual. É triste. É muito triste. E que essa ausência possa se transformar em fartura nas nossas vidas. Às vezes coisas nos pegam de surpresa e que nos abalam. Como disse o Feijão aqui, olha, manda mensagem para o irmão que você não está vendo. Porque às vezes, não é o caso, pode não ser, mas às vezes o irmão está abalado espiritualmente, está precisando de uma palavra amiga, de um oi, está carente. E nós podemos passar por isso, viu? Nós podemos passar por isso. Infelizmente, as pessoas acham que o pastor é o super-homem. Mas o pastor também precisa ouvir uma palavra amiga na semana. Sabe? E as pessoas precisam umas das outras e Jesus transforma. Jesus Cristo transforma a ausência em fartura. Entregue a sua demanda nas mãos do Senhor. Amados irmãos, semelhantemente àquilo que eu fiz, no que eu contei para os irmãos no início aqui, eu vou fazer hoje. Eu vou pregar e vou falar. Eu espero que os irmãos não saiam para comer. Porque Jesus transforma pecadores em santos. Jesus transforma pecadores em santos. Todos nós aqui, estamos reunidos, uma igreja de pecadores. Oh, sim, pecadores, mas redimidos, santos, povo santo, povo separado para Cristo. Jesus transforma pecadores em santos, sem acepção de pessoas. Ele não se importa quem é A, B ou C, a classe social, qual é o seu problema, o seu vício. Deus pode transformar você em santo. E santo é separado. Só o Senhor Jesus pode transformar a humanidade perdida em povo seu, santo e irrepreensível nele. Jesus pode te transformar. Jesus pode transformar pessoas como nós em santos. Aleluia.
Lucas 5,32. Eu não estou inventando, está na palavra de Deus. Lucas 5,32. Lucas 5,32. Diz assim: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus te ama. Jesus quer modificar a sua vida, assim como Ele modifica a vida de cada um. Saiba disso. Jesus transforma pecadores em santos. Jesus liberta. Eu não sei o que está preso na sua vida, mas Jesus liberta. Lucas 8,35, Jesus liberta da prisão espiritual. Jesus tem poder sobre tudo. E neste caso de Lucas 8,35, ele mostra seu poder sobre os espíritos do mal, sobre os demônios. Lucas 8,35. Lucas 8,35. E saíram para ver o que tinha acontecido, e se aproximaram de Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Quando a pessoa é liberta por Jesus, ela vive perto de Jesus depois. E é transformada, e as pessoas não acreditam. Eu vou falar aqui de uma pessoa que estava sempre na igreja, isso há uns 15 anos atrás, mais ou menos. O seu João estava sempre na igreja, as pessoas nem notavam o João. E toda vez que ele vinha, eu fazia questão de sentar do lado dele. João era um homem que as pessoas não percebiam, mas ele estava sedento da palavra de Deus. Ele tinha problemas, mas Jesus liberta. Eu não sei qual é, onde João está hoje. Mas nós vemos histórias, nós conhecemos histórias e testemunhos de pessoas que um dia ouviram de Jesus, entregaram a sua vida para Jesus e hoje, e sumiram. E depois apareceram como pastores. Porque Jesus, Ele transforma, Ele liberta. E essa prisão espiritual, Jesus, Ele pode transformar. E transforma a vida daquele que foi libertado em uma vida exemplar. Lucas 9,53, ele liberta da destruição da alma. A alma do homem, ela está condenada à destruição, mas Jesus liberta dessa destruição. Lucas 9,56. Lucas 9,56, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Jesus veio para salvar a alma dos homens, a alma perdida. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Nós não temos acesso a Deus, a não ser que entregamos as nossas vidas para Jesus, porque Ele liberta a destruição da alma para a vida, para a salvação da nossa alma. A missão principal de Jesus é salvar a alma das pessoas. Mas salvar de quê? Salvar do tormento eterno no inferno. Salvar também a alma de tristezas oriundas das ações espirituais. Jesus salva também de perigos. E saiba, Ele quer salvar a sua vida. João 8,12, Ele liberta também da escuridão total, das trevas. A luz verdadeira é Jesus. Só Ele pode levar para a vida, nos tirando das trevas do pecado. Eu não sei qual é o pecado que ronda e que domina a sua vida. Jesus, Ele pode libertar você dessa escuridão do pecado. João 8,12. João 8,12. Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue terá a luz da vida. As trevas, imagine você andando num túnel que é longo. Quem foi já para a praia e foi para Imigrantes sabe que tem aqueles túneis de mais de 3 quilômetros. Você imagine, tem as luzes artificiais e você está num carro que não tem farol. Apagou a luz de tudo. O que você vai fazer? Ficou tudo escuro. O que você vai fazer? Parar o carro. Até religar. Porque você está na escuridão. Como você vai? Você não tem farol. E Jesus é a lanterna para te tirar da escuridão. Jesus Cristo é a luz para tirar você dessa escuridão. Para te levar até o final do caminho, que é a vida eterna nele. Então, Jesus Cristo cura. Jesus Cristo liberta. Jesus Cristo, Ele restaura também. Então, Ele restaura. O que Ele restaura? Paralíticos. Muitas vezes, eu estou vivendo espiritualmente como um paralítico. O paralítico não pode andar, ele não pode fazer nada se as pessoas não levarem ele. Naquela época não tinha cadeira de rodas. As pessoas precisavam carregar o paralítico. Mateus 8, 7. Mateus capítulo 8, versículo 7. Disse Jesus, eu irei curá-lo. Aqui o centurião, o que é o centurião? É o oficial do exército romano, responsável por 100 cavaleiros. Ele clama a Jesus por seu criado paralítico. E o Senhor determina, eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Qual é a sua enfermidade? Qual é a sua paralisia que está fazendo com que você fique paralisado e não faça aquilo que Deus colocou no seu coração? Trabalhar, servir é aquilo que Deus colocou para nós fazermos. Servir. O servo que não serve, não serve. Se nós somos servos do Senhor, nós temos que servir também. E Jesus restaura o pecador para um serviço glorioso, majestoso. Ele restaura os incrédulos, a incredulidade em fé. Lucas 8, 25. Lucas 8, 25. Então lhes perguntou, onde está a vossa fé? Eles temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este, que até os ventos e as águas lhe obedecem? Mais uma vez, a tormenta, a tempestade que está na sua vida, que estava na vida daqueles discípulos, eles foram correndo para Jesus. Jesus, nós vamos morrer. Mas Jesus, Ele acalmou a tempestade. E ainda exortou e falou, onde está a vossa fé? Que a nossa fé esteja em Cristo Jesus. Amém? Ele pode restaurar a nossa incredulidade em fé. Às vezes nós não estamos enxergando as coisas que Deus tem feito em nossas vidas. E estamos esquecendo, estamos sendo incrédulos. E não ver a ação de Jesus, pois Ele restaura. A única maneira de chegar até Jesus é através da fé. Ele pode restaurar a incredulidade em fé. Ele pode restaurar a incredulidade em fé. Saiba disto. Somente através da fé em Jesus Cristo. Somente através da fé em Jesus Cristo. Aquele homem também, nas condições adversas, aquele homem era limitado em seus movimentos, mesmo com riscos de vida. Jesus mostrou aos fariseus que ele está acima da religiosidade.
Ele é a religião. Jesus é a religião. O que é religião? Religare é a ligação do homem com Deus. Ele veio para religar. Ele veio para religar. Mateus 12, 13. Mateus 12, 13. Pode ficar aqui, ó. Termina de ouvir a mensagem, pode ficar aqui. Pode ficar aí. Deus quer falar com você, fica aí. Fica aí. Mateus 12, 13. As condições adversas. Fica aí. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele estendeu a mão e ficou sã como a outra. Estende a sua mão. Jesus, ele vai curar e vai restaurar as condições adversas que têm acontecido na sua vida. Ele restaura, ele purifica, ele salva. E eu quero concluir aqui que ele transforma a vida. Ele dá a vida, ele restaura a vida a mortos. João 11, 25. João, capítulo 11, versículo 25. Ele restaura a vida a mortos. 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Ainda que esteja morto, viverá. Se você está morto em suas ofensas e pecados, saiba, Jesus quer te dar a vida. Eu não estou aqui falando de coisas materiais, mas eu estou falando aqui de bênçãos, eu estou falando aqui de salvação, eu estou falando aqui do seu futuro. Aonde vai passar a sua eternidade? Eu sei que eu passarei a eternidade com o Senhor, porque eu aceitei Jesus Cristo como Salvador, eu me entreguei a Ele. E você? Entregue a sua vida para Jesus. Não custa nada, é de graça. A grande realidade difícil de entender: Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Que promessa linda. Que promessa linda. O morto, ele está inanimado. Ele não tem prática nenhuma. O morto está lá, estagnado. O morto espiritualmente, ele está estagnado. Mas saiba, Jesus quer te dar a vida. Ainda que você esteja morto, você vai viver se você entregar a sua vida para Jesus. Jesus restaura. Jesus cura. Ele pode curar, ele pode transformar, ele pode libertar e pode restaurar. Que Deus abençoe. Eu quero te anunciar, Senhor. Eu quero ter livre comunhão. Eu quero falar sobre o teu amor.